Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Sales Engagement e colocar suas metas no bolso. Para você que nos ouve, nos assiste agora pela primeira vez e não me conhece, meu nome é Diego Cordovez, sou um dos fundadores da MeTime, referência brasileira em Sales Engagement. O nosso software MeTime Flow, ele entrega produtividade para o seu time de SDRs agendar mais reuniões comerciais e devolve a você, liderança comercial, controle do discurso e da operação de prospecção. Se você quer conhecer mais, acessa metime.com.br. A novidade é que a gente tem uma demonstração interativa, então você consegue acessar, usar ali, conhecer o software, sem nem falar com os nossos vendedores. E aí sim, se você achar que isso faz sentido e pode ajudar a sua operação, entre em contato, nosso time comercial vai estar à sua disposição. O episódio de hoje é Jolt Effect, superando a indecisão dos clientes. Todos nós, vendedores, temos que lidar com indecisão. Sempre que o comprador está fazendo um processo de diagnóstico de compra, a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, como vendedores, de passar e sanar indecisões dos clientes. O nosso convidado de hoje palestrou no Engage, nosso evento presencial ali em julho, sobre esse tema, apaixonado por vendas complexas, apaixonado pelo tema do Jolt Effect, sabe muito, manja muito sobre esse assunto. Eu trouxe o Chris Cornell, CEO da MeetRocks. Chris, seu primeiro episódio com a gente, cara, seu primeiro Cast for Closers com a gente. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Fique à vontade para dar um oi, para se apresentar e aí a gente pula para as perguntas. Maravilha, Cordovez. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sou super fã do Cast for Closers. Já escutei diversos episódios, pessoas que admiro muito, Michael Berge, o Gustavo Broer, o Matt Doyle, Letícia Rodrigues, tanta gente que eu admiro tanto. Então, uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com vocês. Falando sobre mim, sou CEO e fundador da MeetRocks. Para quem não conhece, a MeetRocks é uma solução de inteligência artificial para times de revenue, inside sales, pré-vendas, vendas, customer success. E o que a gente faz na prática é ajudar as empresas a aumentarem receita por vendedor através de produtividade e visibilidade dessas conversas. O que a gente faz é gravar todo tipo de ligação ou videoconferência, transcrever automaticamente para texto, com uma tecnologia proprietária focada no Brasil, e vários outputs, preencher automaticamente o CRM, avaliar a qualidade do pitch desses vendedores em escala, tirar insights sobre competidores, objeções, enfim, vários outputs muito legais. E muito animado para falar sobre o Jolt Effect. Trouxe até o livro aqui, que é a base do estudo. Sou super fã e vai ser um prazer aí compartilhar e falar um pouquinho do que essa metodologia ensina para a gente. Ótimo. Chris, o Jolt Effect, assim como você mesmo mencionou na nossa preparação, é legal a gente contextualizar, e assim como outras metodologias de qualificação ou de diagnóstico, prefiro essa palavra, Spin Selling, o GPCT, do Mark Roberge, são resultados de estudo. Comenta um pouquinho para nós um pouco de como ela se situa cronologicamente em relação a essas metodologias e qual que é a principal diferença que você encontra aplicando o Jolt Effect no teu dia a dia. Boa, excelente. Acho que dá para a gente falar um pouquinho da linha do tempo, quando a gente fala de metodologia que envolve discurso. Acho que todo mundo conhece muito bem o Spin Selling, do final da década de 80. E acho que por curiosidade, para conectar com o Jolt, o Spin Selling foi feito através de uma análise de 35 mil ligações e 116 parâmetros, variáveis para entender ali o que estava acontecendo naquele mundo ali no final da década de 80. Depois veio o Challenger Sale, no contexto de pós-crise de 2008, 2011, foi lançado o livro, do mesmo autor do Jolt Effect, Matt Dixon. Então foi um estudo muito grande falando sobre mudança do comportamento, o perfil Challenger, o impacto disso. E aí a gente olha para o Jolt Effect, que ele vem num cenário pós-Covid 2019, foi um livro publicado recentemente, setembro de 22. E qual que foi acho que em números, o Jolt Effect ele fez uma análise de 2,5 milhões de ligações, de reuniões. Então, já era um mundo pós-pandemia, onde a inteligência artificial estava surgindo, as vendas remotas crescendo muito. Com certeza. Ao invés de 100 parâmetros, foram 8 mil parâmetros, então foi um estudo muito robusto. E o objetivo principal ali do estudo, que é o que eu admiro muito, que eu acho que é o grande ponto, por que nós, vendedores, nós que trabalhamos com vendas, temos que ficar atento e conhecer muito bem esse método, porque ele está falando que nem todo negócio é perdido pelo status quo, que é o que o Challenger Sale, em resumo, ele trouxe. O cliente ele prefere ficar do jeito que está, ao invés de mudar, e o vendedor Challenger consegue superar isso.
Mas o Jolts traz isso. 56% dos negócios, ou seja, a maior parte dos negócios estão perdidos para indecisão. O status quo, a perda pelo status quo continua sendo relevante, 44%. Mas chega um momento que é preciso um segundo playbook, não é substituto, não é complementar. Então, acho que isso é bem legal para quem está ouvindo entender, porque a gente perde muito negócio para indecisão, mas a gente continua perdendo para o status quo. Então, a gente precisa trabalhar com os dois playbooks para ter o maior sucesso possível. Ótimo. Eu quero citar aqui, Cris, a April Dunford, uma das referências mundiais em Product Marketing, ela diz que a gente perde 40% na estimativa dela para indecisão, que é a gente perde para planilha, para o estagiário, para o papel e caneta, que é para essa parte, para esse componente de eu não vou decidir isso agora. Então, a gente tem uma metodologia que nos ajuda a lidar com indecisão, é uma força da natureza. Eu quero puxar o acrônimo e a gente já entrar nas letras aqui, Cris, para explicar um pouco mais para quem não leu o livro, o que elas querem dizer. A letra J, segundo o próprio Matthew, vem de julgar a indecisão. E na tua opinião, lendo o livro, aplicando na prática, como é que a gente consegue avaliar qual tipo de indecisão e superar as 3 ali que ele menciona no livro? Boa, excelente, Cordovez. Acho que para a gente entrar no J, que é o julgar o tipo de indecisão, é importante um conceito que ele traz no livro, que é: eu preciso saber os tipos de indecisão. Perfeito. Eu preciso entender o conceito desses tipos, para aí sim eu conseguir aplicar o primeiro passo da metodologia, que é saber, qual que é o tipo para eu superar com determinados comportamentos. E aí os tipos de indecisão, eles são 3, né, que o Matthew Dixon e o Ted McKinnon trazem no livro. Então você tem o primeiro fonte da indecisão, que é a avaliação do problema, né? Evaluation problem é o que ele traz. Será que o cliente, será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que esse é meu problema mesmo? Então esse é um primeiro tipo. O segundo é o lack of information, ou seja, falta de informações suficiente. Eu não fiz o dever de casa, eu não estudei suficiente sobre esse problema, sobre essa solução, e eu preciso aprender, né? Quem nunca ouviu, estou começando a pesquisar, estou estudando. Então, existe, é bem comum. Muita coisa que a gente vai ver, né, ao longo da conversa, que, fazendo um parênteses aqui antes de falar do terceiro, é que a gente já vive, a gente já faz intuitivamente. Nenhuma metodologia ela surge porque alguém descobriu Eureka. É uma observabilidade do comportamento de pessoas que estão se virando e tendo sucesso. Então, o bacana da metodologia é você ter clareza. Agora eu entendi. Agora eu consigo ver com mais clareza e navegar melhor. Então, a gente falou de 2, né? Evaluation problem, lack of information. E o terceiro é incerteza do resultado. Então, o cliente está indeciso porque aquela promessa, né, aquela solução, o ponto B desejado, eu não tenho tanta certeza se eu vou chegar lá. E aí, a partir desse entendimento, que o primeiro comportamento do vendedor é saber julgar qual que é desses tipos que o meu cliente, meu potencial cliente está sinalizando para eu conseguir ir no caminho certo. Ótimo, ótimo. Um ponto que ele cita, explicando os níveis de indecisão, eu até postei sobre isso no LinkedIn, é o fear of messing up, o medo de estragar tudo, o medo de fazer uma M, pra gente não soltar um francês aqui no seu podcast. É poderosíssimo, e eu quero citar um exemplo aqui. A gente contratou, alguns anos atrás, Cris, uma consultoria de SEO. A gente encontrou um platô de crescimento em SEO e eu quis reforçar a camada de expertise trazendo esse fornecedor junto do time interno. É normalmente um ótimo indicativo. Você tem um time interno para julgar o que o fornecedor está fazendo e une forças para crescer mais rápido. Perfeito. O projeto foi trágico, Cris. Em 6 meses a gente perdeu dinheiro, o resultado não veio. E toda vez que alguém manda uma mensagem em grupo de WhatsApp pedindo indicação de consultoria de SEO, meu estômago revira. E até brinquei com o Otávio, nosso convidado, que eu gravei o episódio anterior com ele, contando esse mesmo exemplo. A minha diligência com fornecedores aumentou exponencialmente por causa desse projeto. Então, seu prospect traz bagagem anterior. Ele já lidou com com aquele problema em algum tipo de maturidade, ou a experiência foi boa ou ruim.
tem alguma coisa envolvida para ele levantar a mão ou para você entrar em contato com aquela empresa e ele topar um primeiro diagnóstico. Tem algum interesse, algum contexto envolvido, mais ou menos traumático, mas tem. Você, vendedor, precisa lidar com esse tipo de medo e de bagagem anterior que vai surgir, vai influenciar não só o diagnóstico, mas toda a instalação do produto ou do serviço e toda a experiência que vem depois, né? Essa bagagem anterior. Sim, com certeza. E isso que você falou, fica muito nítido, né? A gente falou de três pontes da indecisão. Não sei o meu problema, não tenho informação ou tenho certeza do resultado. O terceiro ponto é exatamente o que você está vivendo. E acho que um dado curioso, né, que ele traz no livro é justamente esse. O comportamento challenger de tirar o cliente, né, questionar o status quo, ensinar, personalizar o discurso, tudo aquilo que a gente já sabe, ele funciona até certo momento. E ele traz uma estatística interessante. 75% das vezes que os deals esfriam, opa, esse negócio não está avançando. Os vendedores continuam batendo no status quo, continuam sendo challengers. E 84% das vezes não tem sucesso. Por Olha quê? só. Porque não adianta eu ficar falando com o Cordovez, você tem que fazer SEO, o mundo mudou, inbound marketing. Não, você já entendeu. E não adianta também ele falar assim, deixa eu te explicar o problema, deixa eu te educar melhor. Não, você tem um trauma, no passado não deu certo, e aí você precisa daqueles comportamentos de superar a indecisão da incerteza do resultado. Então, esse é o mais fantástico. A gente vai ouvindo as histórias e se encaixa perfeitamente. E o erro está aí. Eu ir para o caminho errado. Eu continuar sendo challenger. Colocar medo no cliente, né? Vamos falar de ROI, vamos falar de quanto dinheiro você está perdendo, quanto dinheiro você está deixando na mesa. Mas não tem nada a ver com isso. Quando a gente fala de indecisão, né? Ele traz uma coisa bem bacana também, que foi muito curioso, é que as pessoas, em geral, elas são altamente indecisas. Então, quando a gente fala da população ali do estudo, 13% ele trouxe que tinha uma indecisão baixa e 87% uma indecisão alta. E aí, quando você vê as taxas de conversão dos top performers, quando você está lidando com uma pessoa com baixa indecisão, a taxa de conversão é maior, é o dobro, era 50 e poucos por cento versus 20 e poucos por cento. Só que com a grande maioria das pessoas, né, se a gente fizer uma conta aqui na nossa vida, né, pô, de 10 pessoas que eu conheço, com certeza 9 não consegue escolher um filme no Netflix, demora para pedir um prato no restaurante. Assim, as pessoas são indecisas. E a taxa de conversão dos top performers, aí ela cresce 5 vezes, é 30% versus 5%. Então, a importância da gente saber lidar que as pessoas, elas são indecisas. E então, você vai acabar caindo numa situação, se você diagnosticar bem, né, com o J ali, julgar o nível de indecisão, então, pô, essa pessoa aqui, ela compara laranja com banana, ela toda hora, ela não sabe exatamente o problema, ela está se distraindo facilmente. Cara, surgiu uma Perfeito. startup aqui que faz isso. Opa, esse é um sinal do primeiro tipo de indecisão. O segundo tipo, né, a falta de informação. Pô, eu preciso estudar mais, eu vou participar de uma feira, eu vou num evento, daí a gente conversa. Eu vou conversar aqui, vou fazer um benchmarking para eu entender melhor. Opa, sinais de que falta informação. Ou o terceiro ponto que foi o exemplo que você trouxe. Você vai compartilhar com o potencial fornecedor aí de SEO. Pô, cara, sabe o que aconteceu uma coisa esse ano? A gente fez um projeto, não deu certo, me frustrei. Opa, nitidamente ele tem uma incerteza daquele resultado que eu vou estar prometendo e eu vou ter que deixar esse cliente extremamente tranquilo, tirar o risco da mesa, enfim. Depois a gente vai entrar no específico, mas Exatamente. acho que vale esse contexto. Ótimo. A segunda letra, o de oferecer orientação, o guidance, como o gringo usa, e ocupar o papel de conselheiro de confiança, Cris. Como é que a gente pode, o que é essencial para nós vendedores para oferecer orientação? Perfeito. Ele, no livro, ele traz que a oferecer orientação, ele tem dois grandes comportamentos que aparecem nos top performers que conseguem ter essas taxas de conversão muito acima da média. E ele separa em duas, orientação proativa e recomendação pessoal. Legal. Elas parecem a mesma coisa, mas elas têm uma diferença sutil e elas podem acontecer juntos, sim, né? Essa é a ideia. O que é orientação proativa? Acho que para dar um exemplo que acho que a maioria das pessoas deve viver aqui, quando você trabalha com múltiplos produtos, múltiplos planos,
E o vendedor, na hora de apresentar isso, ele traz, olha só, aqui está o nosso cardápio. Você pode ter setup, você pode não ter setup, você pode ter esse plano, pode ter aquele plano, você pode começar por aqui, começar por lá, e você dá muita opção e você não orienta proativamente e fala assim, Cordovez, eu entendi o seu ponto de SEO, minha recomendação aqui é que você comece pelo seu blog, que você comece com os artigos de maior busca, depois a Uhum, gente uhum. vai e avança de plano. Opa, entendi. Eu não sabia exatamente meu problema e o cliente me direcionou para o lugar certo. Então, eu supero aquele ponto do cliente não saber o problema que ele tem de fato e a solução para aquilo. E o segundo comportamento é recomendação pessoal. É quando de fato a gente traz o storytelling, a experiência e a gente gera uma confiança entre pessoas. Cordovez, eu, Cris, eu já atendi um SaaS muito parecido com a MeTime, que estava escalando, que iniciou o marketing de uma forma e quis evoluir em certo momento, tinha muita coisa já feita e precisava ter essa combinação do time interno com o time externo. Então, eu vivi isso acontecer e pode confiar em mim, vem por esse caminho que eu já vivi isso e você tem uma relação comigo em relação à minha oferta. Então, são esses dois principais comportamentos quando a gente fala de superar a indecisão para a avaliação do problema, né? O Uhum. guidance, ele é muito nesse sentido. Quando o cliente está perdido, não sabe o que está comparando, fala assim, olha, você está comparando laranja com banana. Isso aqui é um software que faz isso, a gente faz essa outra coisa. Você quer resolver esse problema ou aquele? Porque se for esse, eu consigo te ajudar. Se for aquele, talvez não. Ótimo. O exemplo que o Matthew deu do garçom para mim é fantástico. Quando o garçom ele isola e restringe as opções do cardápio, ele também te dá um guia. Olha, esse aqui é uma opção, Uhum. é ótima. Se você quiser algo mais leve, tem essa outra. Assim como o exemplo que ele usa, assim como se você não gostar da comida, parte da responsabilidade é do garçom, você compartilha essa responsabilidade e tira o peso, parte da letra T, a última, tirar o peso, tirar o risco, e coloca a pressão em você mesmo, como especialista, de olhar para aquela conta com a responsabilidade de gerar uma parceria de sucesso e fazer recomendações qualificadas. Gostei dessa divisão que você trouxe aqui entre a parte Perfeito. de orientação técnica e a recomendação pessoal. Cris, a terceira letra é o L, de limitar a exploração. E aqui a gente, com certeza, todo prospect chega pra gente com toda a informação disponível que existe na internet, com a sensação de que precisa consumir tudo, estar preparado, saber mais que o vendedor, consumir, falta um webinar, falta uma demonstração interativa, falta isso, falta aquilo, e tem aquele risco de cair na paralisia da análise, né? Então, como é que nós vendedores, ajudamos o prospect a limitar a exploração para a gente superar a indecisão dele? Perfeito, perfeito. O Cordovez, quando a gente fala de limitar a exploração, acho que tem uma analogia muito boa que é a do agente de viagens. Tá? Você vai fazer uma Aham. viagem, você vai para a Europa e você começa a ler, seguir influenciador, você lê matérias, TripAdvisor. Então você está explorando, você está buscando conhecimento. A partir do momento que você conhece uma pessoa extremamente especialista, um agente de viagens que conhece tudo sobre o país que você vai viajar e fala assim, olha, esses restaurantes são os melhores, esses passeios valem a pena, essa região é perigosa, você para a tua exploração. Porque assim, eu confio no cordovês, ele sabe o que eu preciso, então eu bloqueio ali essa minha ânsia esse meu receio de não ter conhecimento para tomar uma decisão. Então, o primeiro comportamento que ele traz é controlar o fluxo de informações. Então, controlar Perfeito. o fluxo de informações é realmente ser quem ajuda a fazer isso. Se ele quer conhecer mais sobre API integração, eu vou pegar lá um podcast do Cordovez que ele fala no minuto 7 ao 14 sobre integrações e qual que é a importância, o que um comprador tem que olhar, e eu vou mandar para ele. Eu vou pegar um artigo, eu vou continuar sendo esse ponto de contato quando entrar numa venda mais técnica. Beleza, eu vou ter que trazer aqui o meu CTO, um engenheiro de compliance para minha call, mas eu ainda estou controlando o ponto de confiança, ainda sou eu o vendedor e eu não estou terceirizando esse ponto onde o fluxo de informações se perde. Então, esse é bem relevante e tem uma armadilha aí, que quando o cliente ele está com essa indecisão,
né, da falta de informação, o vendedor muitas vezes cai numa cilada de achar que está evoluindo o deal. Mais Aham, uma aham. reunião, olha só, mais uma tarefa aqui no meu CRM, mais uma reunião com o time técnico. Então, essa é uma ilusão, que você não está conseguindo controlar o fluxo de informações e você está postergando, de fato, e está sofrendo desse problema. Acho que tem dois comportamentos que também ele traz no livro que foram mapeados, né, nessa análise de 2,5 milhões de calls. A capacidade de antecipar objeções. E Isso. quando a gente fala de antecipar objeção, isso às vezes é mal entendido pelos times comerciais, no sentido que antecipar a objeção não é quando aquela objeção está óbvia, né? Ela quase foi já exposta. Antecipar olha, eu sei que o cordovês ele vai falar sobre preço, eu sei que ele está incomodado, eu sei que ele já teve uma experiência no passado, eu vou trazer isso à tona porque eu, como top performer, eu não tenho medo de trazer objeção para a mesa e, de fato, antecipar. Olha, Cordovez, eu sei que Perfeito. você deve estar preocupado com a não entregabilidade do projeto, com o investimento ser alto, mas deixa eu te explicar aqui o que a gente se diferencia e como que a gente garante esse resultado. Então, é um comportamento que diminui a ansiedade para, cara, eu não preciso falar com mais fornecedor. Eu não tenho mais um problema de preço. Cordovez aqui já me resolveu para mim. E o terceiro ponto é a franqueza radical, né, que vem do o conceito do livro, né, do Radical Candor, que é de fato o vendedor que ele consegue expor isso pelo bem do cliente, pelo bem da organização. Olha, eu sei que você quer fazer mais uma reunião com o nosso time técnico, mas deixa eu te explicar aqui exatamente o que vai acontecer para eu ver se eu consigo te ajudar aqui, agora. Então, são 3 comportamentos que ele traz relacionados ao L, né, que é limitar a exploração. Sensacional. Eu adoro essa armadilha que ele cita, porque a gente pensa que desengajamento é a única fonte de o meu lead está saindo do meu pipeline, está escorregando, está indo para a esquerda ao invés de ir para a direita. E quando ele está pedindo mais informações, quando ele está inseguro, pedindo mais uma reunião, mais uma demo, mais uma pesquisa do Gartner, como ele diz, mais uma insight de Sales Benchmark Brasil. Tem um post que... Você tem algum dado aí, Cordovez, de Sales Engagement para dentistas na região do interior de São Paulo? Sabe quando ele está pedindo por mais e você sabe que falta muito pouco. Eu adoro essa reflexão, essa armadilha, porque parece que o lead está avançando e te dá a sensação de que ele não desengajou e não fugiu. Isso é ótimo, né? Mas aí o vendedor acha que está avançando e o prospect está só empurrando essa decisão para frente e, de novo, esse deal está ficando mais fraco. E, Cris, para encerrar a última letra, para tratar em decisão, que é o T, que é tirar o risco da mesa. Aqui ele coloca algumas boas práticas, eu queria que você aprofundasse com a tua experiência. Como é que a gente tira o risco da mesa para o prospect superar a indecisão? Perfeito. Então, tirar o risco da mesa está extremamente relacionado com a incerteza do resultado, que foi justamente o exemplo que você trouxe de traumas passados, incerteza sobre o ROI daquela solução. Então, o cliente ele não está confortável no que vai acontecer no futuro, aquela promessa do Legal. ponto B. E aí ele traz 2 grandes comportamentos. O primeiro deles é o alinhamento de expectativas, né? Então, quando existe alinhamento de expectativas, a taxa de conversão mais do que duplica. Se eu não me engano, vai de 20% para 55%. E o que é alinhar a expectativa? Primeiro, saber contar exatamente o que vai acontecer depois que ele assinar aquele contrato e o que ele pode esperar de forma conservadora. Então, beleza, Cordovez, eu posso aumentar a tua receita por vendedor em 3 vezes daqui 3 meses? Posso, mas é muito improvável. O que aconteceu com os nossos clientes foi o seguinte: no primeiro mês, a gente teve muito engajamento do cliente para fazer uma implementação bem feita, uma boa parametrização. No segundo mês, os vendedores Legal. engajaram. No terceiro mês, os primeiros resultados. E até o sexto mês, a gente consegue impactar entre 10% a 20% a taxa de conversão. Por isso que pessoas, às vezes, que trabalharam na área de CS, que conhecem muito bem o processo, elas têm uma certa facilidade e vantagem quando existe esse problema de indecisão, porque ela sabe exatamente o que Legal. aconteceu, o cliente confia e tira esse medo, né? Ele realmente passa a confiar com o cliente. O segundo ponto, ele tem relação a você, de fato, conseguir começar pequeno para vender mais, né? Vender menos para vender Exato. mais. E você tirar essas variáveis
dentro do possível. Aí isso envolve muito a gestão, a estratégia, porque pode existir uma questão contratual, por exemplo. Pô, meu cliente aqui ele está com medo de uma fidelidade, de uma multa muito expressiva caso as coisas não deem certo. Ou, por exemplo, né, quando a gente pega o mercado de produção de conteúdo, de venda, né, de conteúdo, que é muito comum isso, de garantia do dinheiro de volta, esse tipo de coisa tem muito a ver com isso. O cliente tem certeza do resultado, mas ele tem o dinheiro de volta. No mundo SaaS, B2B, isso não é tão factível, mas é só Uhum. para explicar que a gente tem mecanismos estratégicos e tem mecanismos também de direcionamento, né? Se o incentivo do seu time comercial é aumentar o ticket médio, aumentar o ACV ali daquela conta, talvez eles não esteja alinhados estrategicamente com a realidade de mercado que é, pô, eu não comecei o ano de 2024 com uma linha no budget para investir em AI para vendas, para automatizar o preenchimento do meu CRM. Eu não sei se funciona, isso é novo para mim, eu tenho Sim. medo, eu tenho uma incerteza. Então, beleza, vamos começar aqui com teus 5 vendedores do time de mid-market, que é o que mais está sofrendo, que é o que mais está desgarrando ali da meta. A gente comprova o resultado em um mês, depois faz uma expansão, depois a gente faz mais um estudo, e você automaticamente está tirando o risco da mesa, sem cair necessariamente numa POC, num trial. Pode ser que aconteça, mas pode ser que não precise. Simplesmente você começa menor para expandir, né? Fazer um land expand estratégico. Legal. Ótimo esse ponto que você trouxe, inclusive, de limitar a entrada ou fazer uma entrada menor para não cair numa POC que às vezes pode esbarrar muito antes de uma assinatura de contrato, né? E você começa menor, faz um aterrize e expanda, vamos fazer o land expand traduzido aqui. Começa menor, tira a percepção do risco, estabelece a rede de segurança, como ele mesmo diz no livro, a rede Uhum, de segurança para o cliente dizer assim: beleza, eu sei que o meu cargo está em jogo, é muito importante, e nós vamos começar pequeno. E o que eu mais gosto disso é, se você tem a certeza que vai gerar valor, você cria um grupo de super-heróis ali que estão usando seu software ou seu serviço e que estão voando, e tirar você fica inevitável, fica inviável depois que você entrou, mesmo que uhum, pequeno. Então, discuti isso algumas vezes com o Rui, há um tempo atrás, aqui da MeTime, e qual a importância em alguns clientes, em alguns prospects, onde a gente tirou o pé e disse, beleza, tranquilo, vamos começar menor. Assina, então, a gente começa com 4 usuários, os caras começaram a usar, e aí depois vira 20, vira 30 SDRs, times grandes, onde a percepção de risco, imagina colocar 30 pessoas para mudar a tecnologia do nada. Só que aqueles uhum. 4 viram super-heróis, eles viram modelos a serem seguidos, e aí tirar a MeTime de lá vira um motim, sabe? Então, muitas vezes não é uma POC, é só um começo menor, um contrato menor e Exato. uma condição facilitada para expansão, seja um software, seja um serviço, você pode aumentar o escopo desse serviço se o cliente gostar das primeiras entregas, ou aumentar a frequência com que o serviço é entregue. Se, por exemplo, ele começou quinzenal, adorou, e vira semanal, ou vira 2 vezes por semana, ou enfim, você aumenta o escopo do projeto, põe um aditivo, facilita a entrada contratual para se ele quiser expandir, e a gente não está falando de software aqui, sim serviço. Então, eu adoro essa última letra de tirar o risco, começar menor, não necessariamente com uma POC, mas começar menor, provar valor e aumentar a conta. Fantástico. Cris, Ex- Exatamente. por favor, você ia complementar? É, não, perfeito, é justamente isso, assim, acho que o conceito que até você trouxe no começo é o medo do cliente, o FOMO versus o FOMO, né? O Fear of Isso, Missing isso, isso. Out e o Messing Up. Então, isso que está na cabeça do cliente, a economia comportamental comprova, se ele perder a mesma coisa deixando passar e ele perder a mesma coisa tomando a decisão, tomar a decisão é muito mais dolorido. Então, a rede de proteção, tirar o risco da mesa tem muito a ver com isso. Cris, eu adorei o episódio, foi uma aula. Muito obrigado por ter topado. Fique à vontade aqui para deixar seu contato, deixar contato da Meetrocks para quem quiser conhecer vocês. Fique à vontade, o espaço é seu. Obrigado, Cordovez. Adorei bater esse papo com você. Espero que o pessoal tenha gostado. Eu sempre estou publicando no LinkedIn conteúdo sobre vendas, então sigam lá Chris Cornell, com H, C-H-R-S, meetrocks.ai. Se você tem
desafios relacionados a não preenchimento do CRM, falta de visibilidade, core review, que você não consegue dar conta, com certeza a gente pode te ajudar e compartilhar alguns cases. Então, fico super disponível para conversar. E, mais uma vez, Cordovez, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, nós que agradecemos, Cris, para você que ouviu esse episódio, para você que assistiu ele até o final, nosso muito obrigado, nosso abraço. Lembra-se sempre de se inscrever, de compartilhar esses conteúdos com quem você gosta, com quem quer aumentar a performance em venda, superar a indecisão dos clientes. Se você é líder comercial, compartilha esse conteúdo com seu time, vai ajudar, eu tenho certeza disso. Mais uma vez, obrigado, nosso abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.